Viva! Temos connosco o maestro José Vitória Rodrigues, maestro da Abrantes, já nosso conhecido, já falámos várias vezes, e hoje o que nos traz aqui é um concerto que vai dirigir com a Orquestra de Sopros do Alto Alentejo, um concerto inserido nas comemorações do 92º aniversário da Sociedade Filarmónica Galviense. O concerto chama-se Uma Viagem pela História das Estrelas. O que é que vamos poder assistir neste concerto que vai ter lugar no Auditório José Luís Peixoto, em Galveias? E porquê este nome? Para já, agradecer ao João Batista e mais Ribatejo pelo convite e pela disponibilidade em podermos voltar a falar mais uma vez, porque é de facto um órgão de comunicação social muito importante, não só para a nossa região, como falávamos em modo off, também que tem uma abrangência mundial, não é? Portanto, onde se fala português nos quatro cantos do mundo, e portanto agradecer essa disponibilidade de divulgar o que temos, o que vai acontecendo dentro da nossa província, o Ribatejo, mas também com os provincianos, por assim dizer. Muito obrigado pela disponibilidade. Em relação ao concerto que vai acontecer em Galveias no próximo dia 30, portanto, é, digamos, um regresso meu aos concertos físicos, portanto, após quase 3 anos de ausência, por várias razões. Nunca parei, pronto, a minha atividade profissional, também posso dizer isso, e é um motivo de regozijo, porque de facto houve muitos colegas na área musical que tiveram parados. O meu caso não foi esse, mas houve outros fatores, pronto, que me impediram de regressar com mais rapidez aos concertos presenciais. Em Galveias é fruto de um convite que me foi endereçado em 2021 pela Federação de Bandas do Distrito de Porto Alegre, da Federação de Bandas Filarmónicas, para ser o diretor artístico e musical da Orquestra de Sopros do Alto Alentejo, um projeto que a Federação já tinha em mente desenvolvê-lo e implementá-lo no território já há algum tempo, e fruto do acompanhamento que a Federação vinha a fazer do meu trabalho, fruto de outros trabalhos que eu tenho vindo a fazer a nível nacional e internacional também, a Federação, através do seu presidente, o Sr. Miguel Batista, endereçou-me o convite para ser o maestro desta orquestra, diretor artístico e musical. E, de facto, nós começámos a trabalhar com quase um ano de antecedência deste concerto, portanto, no backstage, por assim dizer, conhecer o território, conhecer as bandas filarmónicas filiadas da Federação de Bandas, conhecer orquestras ligeiras, tenho duas também que são filiadas na Federação de Bandas. Inclusive, eu estive a desenvolver um projeto com eles, que era o projeto de residências artísticas, onde visitei algumas das bandas filarmónicas para conhecer mais de perto como é que elas trabalhavam, os músicos que integram os seus quadros, podemos fazer uma avaliação artística, mas ao mesmo tempo diagnóstica, daquilo que é o processo musical das bandas, como é que elas trabalham, como é que elas se envolvem. Tive a oportunidade de levar algumas das minhas obras originais que escrevo para a banda e testá-las com esses agrupamentos. E, efetivamente, até chegarmos a dia 25 de junho já deste ano, em que realizámos o primeiro ensaio da orquestra com o grupo de músicos no Cineteatro de Alter do Chão, onde estreámos, então, demos o pontapé de saída efetivamente aos ensaios da orquestra, que agora se irá estrear em dia 30 em Galveias. O título, Uma História pelas Estrelas, surge da minha intenção que, quando eu seleciono repertório para fazer com a Orquestra de Sopros ou com outro agrupamento qualquer, eu penso que tem que haver sempre à semelhança um pouco daquilo que se faz nas grandes salas de concertos, não só em Portugal, mas fora, concertos temáticos. Este, de facto, também é um concerto temático. Porquê? Porque reúne um conjunto de obras que algumas referem-se a momentos da história de Portugal e a outros estão associados à criação, portanto, à criação do nosso planeta e da beleza que a criação nos transmite, que é o caso das estrelas.
E depois também tem a estreia, neste caso do repertório, uma conotação com o novo mundo, um novo paradigma do mundo, digamos, não diria após a pandemia, porque a pandemia ainda não passou, mas após o facto de haver um lockdown na sociedade em que todos nós estivemos, de certa forma, confinados e, portanto, o facto do pós-confinamento voltar à atividade presencial há um novo paradigma, por assim dizer. Seja ele positivo ou não, isso é discutível, mas de qualquer das formas o concerto tem um pouco esta envolvência. No domínio do repertório que eu selecionei para fazer, portanto, neste programa, que nós vimos a trabalhar quase semanalmente, por assim dizer, semanalmente, quinzenalmente, desde junho, eu escolhi 6 obras, 5 delas originais, escritas para orquestra de sopros ou banda, e uma delas um medley de temas portugueses bem conhecidos, da música ligeira portuguesa, um medley em redor de temas de Paulo de Carvalho. Trata-se de um arranjo musical feito pelo colega Luís Cardoso, um maestro também de banda e um excelente compositor, se a memória não me falha, de Águeda. Depois, este concerto vai ter a oportunidade de estrear 3 obras originais. É uma estreia mundial de 3 obras. Uma delas é escrita, portanto, é uma obra minha, da minha autoria. Já tinha saudades de estrear uma obra escrita por mim, ainda não tinha tido essa oportunidade de estrear agora neste período de tempo. Chama-se O Novo Dia no Novo Mundo. É uma obra que integra um projeto da WASB, World Association for Symphonic Bands and Ensembles, que é uma associação de maestros de bandas de música com sede nos Estados Unidos, e esta obra integra um projeto que foi desenvolvido em 2020, que se chama o projeto Flex Band, em que existem alguns compositores de vários países, de Portugal somos 2, que integramos esse projeto, e esta obra é uma obra que integra essa coletânea de obras desses vários compositores, e que é uma edição da própria WASB. Depois vamos estrear uma obra que se chama Batalha de Aljubarrota, de um grande amigo meu, que vai contar um bocadinho do início da história da batalha, como é que ela surgiu, e vai retratar um bocadinho aquele ambiente calmo que Aljubarrota também tem, não é? E, portanto, é uma obra original escrita pelo compositor, maestro, professor Paulo Cordeiro. E também vamos ter a oportunidade de estrear uma outra obra de um compositor, um jovem compositor, que já foi, de certa forma, premiado em concurso de composição, que nasceu e reside a meio tempo entre Porto Alegre e, se a memória não me falha, acho que é Covilhã. É uma obra que se chama Alma Gesto, que tem a ver, conta a história das estrelas, tem a ver com o livro com o mesmo título de Ptolomeu, e então é uma obra que vai nos canalizar uma viagem pelas estrelas e apreciar as estrelas enquanto criação. Portanto, temos aqui logo 3 obras muito sugestivas, muito diferentes do ponto de vista musical. Um Dia no Novo Mundo é uma obra que eu escolhi inserir neste repertório porque foi uma obra que eu compus maioritariamente no Alto Alentejo, numa das minhas viagens familiares que fiz em conjunto com a minha esposa. Foi uma obra que foi composta à beira do Rio Severo, portanto, ali na zona da Portagem, para quem não conhece, uma zona muito linda. Depois há uma outra obra de cariz histórico que nós vamos tocar. Se a memória não me falha, é de um compositor em que a família é, portanto, penso que é originário do Conceito de Santarém, que é o Samuel Pascoal, que atualmente é um dos maestros da banda da Armada Portuguesa, em que vamos tocar uma obra que se chama Caminho para a Índia. É uma obra que foi escrita com base num dos cantos dos Lusíadas e que retrata a viagem dos descobridores, não é? A epopeia que foi o caminho para a Índia. Há um momento da obra em que eles estão todos efusivos, que vão ser os maiores, que estão a dizer adeus às suas famílias na zona de Belém, não é? Que os conhecemos ali entre o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. E depois há um momento em que há tempestade,
e que aquela situação nunca mais passa, e depois há um momento de calma em que finalmente alguém avista a Terra à vista e chegam então à Índia. E, por último, vamos também apresentar uma obra que faz parte do repertório escrito para a orquestra sinfónica, neste caso, mas é uma adaptação escrita para a banda que integra imensos programas de música para a banda em Portugal, que é uma obra do compositor Luís Freitas Branco, que chama-se Suite Alentejana. E então nós vamos fazer essa obra, porquê? Porque vamos tocar no Alentejo, vamos tocar no coração do Alentejo também, por assim dizer, e é uma obra com base em temas populares de canto alentejano. De facto, acho que é um programa em que vamos, não diria pela primeira vez, mas optei por fazer obras de compositores portugueses, porque é importante nós próprios também divulgarmos a própria música que se escreve originalmente para estes agrupamentos. Nós temos excelentes compositores em Portugal, não só nesta nova geração, digamos, nesta primeira vintena de anos do século XXI, mas desde sempre tivemos excelentes compositores, mas muitas vezes nós temos a tendência mais a importar do que a exportar. E depois também a forma como nós, compositores em Portugal, às vezes também somos entendidos, parece que só os que escrevem fora é que é bom e cá não, mas não é verdade. E é um compositor inteiramente de música portuguesa. É um concerto em que vamos ter a oportunidade de ter notas de programa, em que o público vai ter a oportunidade de saber quem são cada um dos compositores, em que época eles estão situados na história, e também conhecer um bocadinho daquilo que é a própria obra. Portanto, eles vão ficar com um exemplar, um pequeno programa, onde além do alinhamento das obras que vamos executar, o público vai ter ali uma mini formação cultural ou musical em que possa levar para casa algo palpável daquele concerto em si. Acho que isto, nós como maestros, é fundamental que possamos fazer isto para contribuir para a cultura de um povo, que é a nossa cultura portuguesa neste caso, mas independentemente de ser um concerto numa grande metrópole ou numa pequena metrópole, temos pessoas e as pessoas necessitam de formação cultural para entenderem o que é que estamos ali a fazer. E tivemos excelentes exemplos de maestros que deram essa pedagogia, desde o Vitorino de Almeida, o maestro Atalaia, aqueles concertos comentados. Eu tive a oportunidade de assistir a alguns também, e isso dá-nos de facto um bocadinho de formação musical, pelo menos para entendermos um pouco melhor aquilo que estamos a ouvir, não é? É verdade, é verdade. Porque muitas vezes a disciplina de educação musical nas escolas, que muitos por vezes consideram ou desvalorizam o grau de importância que a disciplina tem, sendo eu professor de educação musical, a disciplina não pode ser vista como mala pata do próprio currículo. E tem esse cariz de formar públicos, contribuir para a educação curricular das crianças e dos jovens, mas também tem o cariz de estabelecer uma certa interdisciplinaridade daquilo que é um conteúdo programático com aquilo que depois se faz na comunidade. E eu, junto dos meus alunos, costumo, quando sei que há um concerto ou alguma coisa que vai acontecer na comunidade, eu tenho o hábito de sugerir a eles para irem, para levarem as suas famílias à procura disso mesmo. À procura de formação, à procura de cultura popular, à procura de conhecerem melhor o que se está a fazer localmente e culturalmente no nosso país e na nossa região. Além deste seu trabalho, que ainda bem que temos agora a notícia do retomar do seu trabalho como maestro a dirigir a orquestra e da estreia de uma obra sua original, tem continuado. Nós falamos aqui há um ano, falámos há 2 anos. Há 2 anos eu lembro que estávamos em plena pandemia, e conversámos aqui do seu projeto, a primeira aula de música online, que tentava e fez, criou ali uma ocasião para que os pais e os filhos se divertissem e aprendessem juntos. A música proporciona isso, não é? Aulas de expressão musical.
que o maestro estava a lecionar aqui em algumas autarquias da região e que depois com a pandemia houve ali uma dimensão que era de facto muito mais importante para aquele projeto, para aquele seu projeto. E depois, aqui há um ano, também falámos ainda de levar este projeto da primeira aula de música às escolas de Cabo Verde. E eu agora, retomando um pouco esse fio, para saber como é que tem corrido este trabalho, este seu trabalho. Portanto, a primeira aula de música é um projeto que continua, portanto, a trabalhar. A pandemia veio, não diria que viesse estragar. Agora nós estamos já com alguma experiência nesta dinâmica. Isto pode parecer um bocadinho redutor dizê-lo, mas é verdade. É verdade. Um, Adaptámos-nos, não é? Exatamente. Tivemos que nos adaptar às circunstâncias. E a questão do que aconteceu online foi efetivamente para que eu pelo menos entendo assim na minha vida dia a dia. Acho que nós não devemos mercantilizar só o nosso trabalho, mas acho que devemos também dar um pouco de nós a outros. E o que aconteceu com essa atividade online passou muito por aí, passou por eu querer, em conjunto com a minha esposa, em conjunto com a minha família, de querermos também continuar a dar de nós a outros. E isso foi conseguido. É um balanço muito positivo que nós fazemos. Em relação ao trabalho com as autarquias, efetivamente, nós, ou estranhamente, achamos que as coisas têm mudado um bocadinho. Não sei se foi pelo facto de há necessidade de trazer pessoas para a rua e para as ruas das próprias comunidades, mas achamos que em alguns territórios houve, eu não diria um retrocesso, mas houve aqui um pequeno travão naquilo que é a implementação da atividade cultural propriamente dita. Eu falo a nível dos serviços educativos, falo mesmo a nível dos próprios concertos mais, não queria chamar música erudita, mas concertos mais acústicos, apesar de haver muita atividade, mas parece que as coisas estão muito direcionadas para a multidão, o que não é errado, longe disso, não é? Nem me compete a mim fazer qualquer juízo de valor a isso, mas estamos... Mas tem que haver lugar para tudo, não é? Sim, à semelhança do que se faz por esse mundo fora. Eu não falo só na Europa, porque a Europa também está a viver um momento muito particular, mas o que se faz pelo mundo, sim, incluindo em Cabo Verde. E, portanto, o projeto Primeira Aula de Música continua no terreno, continua a trabalhar no terreno. Tivemos o ano passado uma parceria com a Banda Operária de Torre-Jana por motivos profissionais e pessoais meus. Este ano nós não estamos a trabalhar em conjunto, mas continuamos com uma atitude, um canal aberto de futuras colaborações. A Banda Operária de Torre-Jana é a Filarmónica de Torres Novas e a sua escola de música. Continuamos a trabalhar com o município da Chamusca, também, na coadjuvação de aulas de expressão musical ao primeiro ciclo do ensino básico. E este ano, pela primeira vez, apresentámos o nosso projeto ao município de Mação, o qual aceitou prontamente, em conjunto com o agrupamento de escolas Verde Horizonte de Mação, em avançarmos também para a coadjuvação de aulas ao primeiro ciclo do ensino básico no domínio da expressão musical. Em Mação, porque entendem ser uma disciplina importante que vai apoiar uma necessidade que existe a nível curricular, não só enquanto os professores titulares de primeiro ciclo terem essa necessidade de desenvolver a disciplina no próprio currículo em si, à semelhança do que acontece na Chamusca e noutras regiões do nosso país, mas também porque há um histórico a nível do ensino artístico especializado em Mação e quanto mais cedo se começar a trabalhar determinadas competências a nível da música, que não vou estar agora aqui a abrir o livro delas todas, porque não teríamos tempo para estarmos a falar sobre isso, mas de facto há esse interesse e o projeto está a ter uma aceitação bastante interessante. Em Mação temos a professora Ana Pires, que está a trabalhar portanto, na dinamização do projeto Primeira Aula de Música, e na Chamusca temos a professora Cristiana Val, que está também a trabalhar com as turmas de primeiro ciclo do ensino básico também do agrupamento de escolas da Chamusca. A nível de Cabo Verde, fruto
ser um espaço intercontinental, fruto de ser realidades muito diferentes a nível da própria pedagogia, da própria organização, metodologia, gestão também. Nós não estamos parados no nosso processo, muito pelo contrário, mas houve aqui a necessidade de nós fazermos aqui um pequeno balanço daquilo que foi a primeira abordagem. E de facto a primeira abordagem foi extraordinária, porque nós desenvolvemos 2 webinars, 2 fóruns de discussão em relação à pedagogia musical, à forma como ela estava a ser desenvolvida no território, e tivemos uma participação bastante interessante mesmo, bastante interessante, muita gente aliás, de facto ali a Associação de Músicos de Santiago teve ali um papel preponderante nessa dinamização. Depois, as próprias bandas de música de Cabo Verde, as próprias bandas filarmónicas, continuam sedentas de formação, sedentas de capacitação, para poderem continuar a desenvolver o seu projeto artístico. Mas, por outro lado, temos os órgãos decisores que muitas vezes barramos nisso, não é? Os órgãos decisores que, pronto, fruto das várias orientações e das várias decisões que têm que tomar, que também não são fáceis, acabamos por demorar um bocadinho mais na implementação no terreno do próprio projeto. Mas, segundo as indicações que tenho tido também de Cabo Verde, em conjunto com o Sr. Alcides Gonçalves, o projeto não está esquecido de todo. Nós temos já trabalho iniciado e segundo ele, as coisas são para avançar em breve também. Eu próprio, a nível da atividade profissional, também tenho tido, portanto, além de lecionar no agrupamento de escolas número 2 de Abrantes, a disciplina de Educação Musical, também estou a frequentar o meu mestrado em Ensino de Música, estou no 2º ano, e, portanto, também estou a procurar a minha capacitação mais ainda, além daquilo que já tenho, no sentido de estar mais apto também profissionalmente a dar respostas também mais cabais, que é mesmo assim. Resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade, foi um gosto estar a falar consigo, deixar a nota, o convite para quem quiser poder assistir a este concerto, 30 de novembro, no auditório de Galveias, o concerto dirigido pelo maestro José Rodrigues, com a Orquestra de Sopros do Alto Alentejo. Obrigado, maestro. Obrigado, João. Obrigado.